Aí galerinha do mal, olha se não sou eu aqui de novo, mais uma vez, desta vez para falar com vocês sobre a emancipação do BC, essa independência do BC, ela é boa, ela é ruim, meu Deus, o que acontece? Estamos vendendo o país para os banqueiros, não estamos? O que está acontecendo com o Brasil, cara? Bom, vamos lá? É, eu vou dar um ponto de vista meu, meio pragmático. Eu não, sinceramente, eu não acho que vai mudar muita coisa a emancipação do BC. Neste ponto que nós estamos, não vai mudar. Embora eu seja a favor da emancipação do BC, porque ele dá estabilidade econômica, ele cria, né, uma própria configuração sistêmica dele mesmo, um próprio diagnóstico a partir dos próprios organização do BC de forma isolada das politicagens, ou seja, para investidores estrangeiros entrar no Brasil, eles se sentem mais seguros, então a probabilidade é que aumente um pouco os investimentos a longo prazo, né? Outro ponto importante é você saber que todos os países da OCDE e do G20 eles têm o BC emancipado, então isso é extremamente importante, não todos, mas a maioria do OCDE são todos, mas do G20 não todos. Isso é extremamente importante quando se é um país já com uma estabilidade econômica bem definida, que não é o caso do Brasil. Eu acho que eu entendo o ponto de vista do Paulo Guedes, porque com a emancipação do BC, você cria essa estabilidade, na qual eu acabei de citar, e para o governo Bolsonaro isso é muito bom. Por quê? Porque o Bolsonaro vira e merda, ou vira e merda, ó, vira hora ou outra, vira e mexe, fala uma merda. E aí isso desestabiliza um pouco a credibilidade econômica do país. Só que aí, com o BC emancipado, o que acontece é o seguinte, olha, ele falou merda lá, mas o BC é emancipado, então tá tudo bem. Foda-se, o que ele falar não quer dizer que vá ser literalmente aquilo. E a gente consegue ver isso com o Feed e o Trump. Enquanto o Trump sinalizava algumas coisas, o Feed simplesmente falava, cara, não vai ser muito bem assim, então dá uma segurada nas suas ideinhas, né? E vamos por aqui, o caminho é esse aqui. E mais ou menos esse o caminho que eu vejo o BC seguindo, né? Acredito que vai ser isso mesmo, vai ser mais ou menos esse caminho da autonomia. Ela tem este intuito, né, de falar, olha, tudo bem se o chefe do executivo não for o mais brilhante dos economistas, não for o mais brilhante dos administradores, mas a galera do BC são todos técnicos especialistas no assunto, então vai dar certo, confiem, bota sua grana aqui. Essa foi provavelmente a ideia do Guedes. Ele falou, bom, a gente precisa fazer isso, porque o presidente está falando muita merda. O mandato dele, os 2 primeiros anos foi só de merda que ele falou. Estamos indo para o terceiro e a gente está precisando de um pouco de estabilidade econômica, principalmente pela taxa cambial nossa, que está bem triste mesmo, exceto se você for um grande exportador brasileiro de produtos, né, nacionais, para você tá bom, mas caso você não seja, não tá tão legal assim. Então, vamos lá. A emancipação do BC, ela teve esse intuito. Ó, até meu cachorro concorda comigo. Esperar só um pouquinho pro desgraçado parar de latir, parou. Então ela teve esse intuito. Então, assim, de um ponto de vista bem simples e prático, gente, não tem muito o que dizer assim. É isso mesmo. Foi bom. Eu, sinceramente, não acredito que este era o momento. Porque a partir do ponto que você emancipa o BC, o que você cria é estabilidade. Você não vai criar uma alavancagem econômica. Se você acha que o país, né, após a emancipação do BC, vai ter uma expansão econômica grande, cara, essa não foi o intuito da emancipação do BC. Você pode pegar os países e depois que eles emanciparam o BC, realmente teve um crescimento de longo prazo, de investimento de longo prazo, muito bacana. Mas no curto período de tempo, não, ele estabiliza. A única coisa que aumenta não é que é um grande plano, é a confiança, entende? Os estrangeiros, os investidores estrangeiros principalmente, eles se sentem mais confiantes de injetar dinheiro no mercado brasileiro ou no mercado do país quando tem essa autonomia, porque ele sabe que as politicagens, principalmente para um Brasil, para um país volátil como o Brasil, economicamente e principalmente politicamente, essa emancipação é importante.
a longo prazo. A curto prazo, os impactos são muito poucos. Você pode ver alguns economistas, como como é o nome daquele cidadão? Aquele burro pra caralho, Ciro Gomes. Ciro Gomes falando que é um absurdo, que isso vai prejudicar, que você vai ter que conviver com um sistema econômico do governo anterior, isso vai atrapalhar o crescimento do país, vai atrapalhar o planejamento econômico. Olha, cara, sinceramente, não vejo assim. O Fed atrapalhou os planos do Trump? Atrapalhou, mas porque o Fed julgava que aquilo não seria bom para o país. De um ponto de vista puramente técnico, cara. Óbvio que sempre tem um viés, né, nessa análise técnica do Fed sempre tem um viés, mas de forma coerente, como eu falei, os bancos centrais eles não visam um crescimento exponencial a curto prazo, eles visam um crescimento a longo prazo. Estabilidade é crescimento a longo prazo, porque estabilidade gera confiança e confiança gera investimentos, né? é, periódicos. É isso, não tem muito segredo. Qualquer economistazinho recém-formado consegue entender isso. É bem simples, na verdade. Não sei porque o Ciro fala tanta besteira. Segundo que quem elege o presidente do BC é a Câmara, não mudou absolutamente nada. Olha, se o chefe do executivo não tiver maioria, ele não vai eleger quem ele quer, entendeu? Então as articulações políticas referente ao BC, elas continuam. Você só vai ter, não vai ter mais aquele poder centralizador que tinha o chefe do executivo. Se elegeu hoje, amanhã já troca o presidente do BC, cria todo um problema. Eu, sinceramente, de um ponto de vista prático, para agora, eu acho que não era o momento de emancipar o BC sem um planejamento econômico estrutural para as próximas décadas. Eu me espelharia muito nos tigres asiáticos, eu acho que eles são as melhores respostas para que a gente possa ter para o crescimento econômico do Brasil dos próximos 20, 30 anos. Eu realmente acho que a gente deveria estudar o crescimento dos tigres asiáticos, especialmente o da Coreia do Sul, que teve um subsídio muito forte a algumas oligarquias. Embora eu não ache que no Brasil nós devemos literalmente fazer esse subsídio forte às oligarquias, mas fazer um subsídio mais distribuído e de forma talvez mais criteriosa, né? Não adianta você fazer subsídio com empresas que já são bilionárias, porque não vai levar a nada. O cara já é bilionário, não vai mudar muito o que ele tem. Ele já pode fazer esse subsídio próprio, ele não precisa de subsídio para expandir. Ele expande se ele quiser, se ele achar necessário. Mas para mais pequenas e médias empresas, eu acho que é uma boa. Não adianta você falar que keynesianismo não dá certo, porque a gente já foi comprovado que num curto período de tempo funciona bem. Você só tem que ter um equilíbrio. É óbvio que o governo estatal e um governo pesado, massivo, ele vai abusar disso para criar oligarquias e se perpetuar no poder e criar uma rede de tráfico de influência, uma rede de lobby, óbvio. Mas se você faz isso com doses homeopáticas, é muito bom para a economia. A Coreia do Sul e todos os tigres asiáticos, China, porra, Indonésia, a porra toda. Não tem jeito, não tem para onde fugir. Contra a realidade, não tem o que fazer, entendeu? Teorias são sempre boas, mas a prática ela é sempre a resposta correta. A independência do BC vai ser boa a longo prazo? Vai ser boa a longo prazo. Para o momento atual, vai ter uma mudança muito grande? Olha, não vai ter uma mudança muito grande. Ah, quer dizer que o Ciro Gomes estava falando merda? Quer dizer que sim, o Ciro Gomes estava falando merda de novo. Não estamos vendendo nada para banqueiro nenhum. Eu vi ele falando de pagar, remunerar, puta, o que que ele falou sobre remuneração de caixa, né, dos bancos. Ai, cara, esse cara, sério, não escuta nada do que ele fala, ou melhor, escuta, né, você é livre, mas assim, não leva a sério, tá bom? Escuta pessoas que trabalharam no mercado, que falem coisas que façam sentido, não um monte de merda de politicagem. É justamente por isso,
por esse tipo de atitude, por esse tipo de líderes dos executivos, não que o Ciro seja, mas possivelmente possa ser, que a autonomia do BC a longo prazo é importante, mas a curto prazo vai ter pouco impacto. Só vai dificultar alguns planejamentos econômicos que forem mudanças estruturais drásticas no sistema financeiro brasileiro, eles vão ter dificuldade com a autonomia do BC, porque o BC ele cria uma própria filosofia de trabalho, ele cria uma própria imagem, um, um próprio sistema que às vezes não vai se encaixar com o do líder do executivo. E isso, para a curto prazo, para desenvolvimento econômico a curto prazo, que é o que eu acho que o Brasil precisa, montar uma estrutura primeiro para depois ter dado essa autonomia, mas já que deu autonomia, bom, não é ruim, mas também não era a melhor das alternativas agora, já que fez, foda-se. E também não significa que o Ciro estava certo, porque, como eu falei um pouco antes, você pode simplesmente ter uma maioria na Câmara e eles votarem o líder do BC que não compactua com o líder do executivo, ou votar em um líder, um presidente do BC que compactua com o líder do executivo. Isso aí é coisa da Câmara, entendeu? Tem muito o que fazer. É isso, cara. Não tem muito que, oh meu Deus, é muita politicagem. De uma forma geral, a longo prazo, foi importante, é importante. A autonomia do BC é algo que é importante. Eu sei que parece um pouco repetitivo o que eu estou falando, é porque não tem muito o que você inventar. Você pode puxar daqui para lá e falar de teoria econômica, mas no fim vai ser isso, entendeu? Então você não precisa ficar enchendo linguiça com uma coisa que é muito simples. Eu acho que assim, a simplicidade e a clareza é a melhor forma de entendimento. Não adianta eu vir aqui e falar, olha, isso, por isso que a autonomia do BC é importante, que às vezes você não vai entender, às vezes vai ter horas de vídeo. Eu acho que é mais fácil eu falar, olha, isso vai servir para isso. Isso vai servir para isso. E ficar tudo mais claro, todo mundo entender que essa autonomia a longo prazo é importante, a curto prazo não vai fazer quase nada de diferença. Provavelmente a gente só vai começar a ver os sinais dessa mudança talvez em 2025, 2022 também, dependendo de quem que vai ser eleito em 2022. Mas de modo geral é isso, tá bom? Não fiquem desesperados achando que vendemos as nossas riquezas, vendemos a nossa moeda ao sistema financeiro, até porque o antigo presidente do BC, na época do governo deles, do pessoal da esquerda, no Meirelles, um dos maiores banqueiros do país. Não entendi muito a da reclamação do Ciro, sinceramente, para mim parece meio bobo. Me parece só que ele queria centralizar o poder na mão e realmente, por exemplo, quando você faz um plano real, é muito importante que o seu presidente do BC esteja alinhado com o líder do executivo, senão não rolaria. E aí eu não tenho que discordar do Ciro, como eu falei. Para montar um plano econômico, é muito importante que o presidente do BC esteja do seu lado e que ele esteja junto da tua ideia, porque se ele barrar, aí, meu amigo, aí temos um problema. A gente vai ter uma discordância, vai ter que esperar 2 anos até a Câmara eleger, mas se você tiver maioria na Câmara, ótimo, beleza, tá tranquilo. O plano real, por exemplo, se fosse com um banco, se o BC já tivesse sido autônomo e ele tivesse falado não vamos fazer o plano real, a gente teria um problema. Porém, eu acho que isso dificilmente aconteceria naquela situação específica, mas que isso sirva de referência para você entender a importância de um planejamento econômico e que o Banco Central esteja alinhado, porque a partir de agora, essas mudanças estruturais que eu acho que a gente precisava, por isso que eu não sou a favor dessa mudança neste momento, embora de um modo geral, a longo prazo, a independência do BC seja boa, para este momento da economia brasileira,
Eu acho que poderia ter esperado, talvez no próximo governo dele, depois dele lançar um plano econômico estrutural como o real, fosse mais necessário. Mas é isso, é isso. Não vai ser uma mudança absurda na tua vida, na vida da economia brasileira, vai ser mais uma estabilização da moeda, vai ser uma estabilização desta economia do jeito que ela está, do sistema financeiro do jeito que está. As mudanças feitas pelo BC agora provavelmente serão um pouco mais graduais, né? A gente não vai ter esse negócio de plano real assim da noite para o dia igual foi o plano real. E eu vou dar só um exemplinho ruim, por exemplo, o plano do Collor, por exemplo, com a autonomia do BC, e se o BC não concordasse, jamais iria acontecer uma atrocidade daquela. Então é sempre uma via de mão dupla essa autonomia do BC, porque ela sempre vai pender para o lado da estabilidade econômica, para o lado da estabilização da moeda, da estabilização da economia, do sistema financeiro como um todo. Então, para a nossa situação atual, é assim, se conformar. Para mim é isso, a gente está se conformando, olha, vai ser bem gradual. Então, as mudanças do sistema financeiro brasileiro a partir de hoje vai ser bem gradual. Isso se o STF não der uma canetada lá e barrar. Sinceramente, agora eu acho que não teria muito o que fazer, assim. Não seria o pior dos problemas se o STF desse uma canetada e falar, ó, essa autonomia do BC não vai rolar. Não seria o pior dos problemas, até porque a gente tem vários estudos hoje em dia que prova que a própria existência do BC é colocada em xeque. Talvez a economia fosse melhor se os bancos centrais não existissem, e de um modo bem simples, eu acho que pode ser que sim, pode ser que não. O problema são sempre as mudanças estruturais do sistema. Sem um BC ficam mais complexas de ser feito. Sem um BC ao teu favor e sem a existência do BC ficam mais complexas também, mas é que para modo de estabilidade realmente talvez não faça tanta diferença assim a longo prazo. Mas bom, é isso aí, galerinha. Não fique triste, porque o Ciro é burro, porque ele é mesmo, ele vai falar muita merda, e pro ano que vem vai ser pior, tá bom? Ano que vem ele vai falar merda pra caralho, fala que vai tirar o nome de todo mundo do Serasa. Se você tiver o nome sujo, provavelmente você vai votar nele, porque esse populismo demagogo é muito importante, é muito bom para ser eleito, mas na prática mesmo é uma merda. Bom, é isso aí.